Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 17 de julho. Mais uma vez eu parei o carro aqui rapidinho para fazer esse vídeo e compartilhar uma palavra e uma reflexão sobre o Evangelho, ou sobre o que a instituição universal vende para os seus fiéis, para os seus membros. E quero dizer que isso não é Evangelho. O que ela vende não é Evangelho. É qualquer coisa menos a palavra de Deus. E eu vou dizer aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu peguei uma tradução aqui da Bíblia que não é a que eu tenho, tá? No caso, na Bíblia de papel. Eu peguei no tablet e peguei uma tradução mais de fácil entendimento. Tá lá em Mateus 16, no capítulo 24. Jesus dizendo para os seus discípulos o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Por que eu me lembrei dessa passagem? Primeiro, olhando para essas pessoas que estão aqui na rua, não só moradoras de rua, mas boa parte delas tem vícios em droga. Estão aqui porque entenderam que não conseguem vencer a droga e muitas delas saem de casa para não digo prejudicar a família, porque elas na rua vão prejudicar a família, mas muitas delas saem por vergonha, porque a família muitas vezes rejeita. E a família ela vai lutando por este familiar, principalmente dentro dessas instituições que vendem o falso evangelho, que essas denominações fazem campanhas para curar o familiar que está aqui fora, para que o familiar dela seja livre do diabo que escraviza ela do vício. Muitas vezes, ou quase sempre, o diabo não é o causador do vício. É isso que eles vendem, porque para eles ter um aliado como o diabo, né, para poder assustar as pessoas, para poder colocar pânico nas pessoas, para terem as pessoas comendo nas suas mãos, é bom ter o diabo como aliado. Então é muito simples culpar o diabo e tirar da pessoa a responsabilidade. Então a pessoa está aqui porque ela tem um vício e ela sabe que aquele vício que ela tem é mal, que vai produzir morte para ela. E aqui, no sentido espiritual, duas mortes. Primeiro, a morte física, por conta do uso da droga. E depois a morte espiritual, que é a separação de Deus, que é muito mais grave. Então, Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Antes ele falava sobre a morte e ressurreição dele, no capítulo anterior. Eu acredito que você deva ler para aprender, para você saber o que é ser seguidor de Jesus. E aí ele disse: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Ora, a pessoa chega nessas instituições, por que ela vai? Porque o convite que fizeram a ela é para resolver problemas, seja do vício, seja da situação financeira, e ela é presa pelos seus próprios interesses. Não que Deus não possa fazer todas essas coisas na vida dela. Deus, ele pode. Mas Jesus disse: se você quer ser o meu seguidor, negue os seus próprios interesses. Morra para você. Aí eu vou te perguntar uma coisa. O ensino dessa igreja, que faz você buscar uma vida próspera,
buscar ter riquezas, buscar ter uma boa casa, um bom carro. Isso é consequência, já falei em outros vídeos, consequência de trabalho, de estudo, para você ter uma vida de qualidade. Você vai se qualificar, se capacitar para ter um bom emprego e um bom salário. Isso não precisa necessariamente, ou não deveria, ser buscado na igreja. Pelo contrário, na igreja você vai buscar comunhão com Deus, aprender de Deus, adorar a Deus, prestar louvores a Deus e não a você. O que essas igrejas fazem é colocar você no centro e que você tem que prosperar, que você tem que ter uma vida de qualidade, que você tem que ter uma saúde perfeita, que você tem que ter tudo perfeito. E o evangelho de Jesus não é isso. Ele estava aqui falando que é difícil, que para cada um que quisesse seguir ele, deveria abrir mão dos seus próprios sonhos. Ora, quem é que quer abrir mão dos próprios sonhos? Quem é que quer abrir mão dos seus desejos? Ninguém. Mas para seguir a Jesus, nós precisamos fazer isso. Aí essas igrejas, elas vendem um Deus utilitário, um Deus que se limita ao templo para operar milagres naquele lugar. Que o altar é o altar, no altar de pedra da instituição, é ali que Deus vai se manifestar, que o sacrifício seu tem que estar ali. Não, o seu sacrifício tem que ser diário, o seu sacrifício tem que ser pessoal, e não sacrifício material, físico, de colocar no altar, mas o seu sacrifício tem que ser renúncia das suas vontades. É isso que eles não pregam para você, porque o evangelho não é ter, mas o evangelho é ser, é repartir. Mas a Universal não está preocupada com isso. Eu vou te colocar só para você pensar e finalizar o vídeo. Imagina este morador que está aqui, essa pessoa que está aqui na rua, no estado deplorável, um estado ruim. Essa pessoa, muito provavelmente, o lar dela, a família dela não era uma família estruturada. Muitos deles foram rejeitados por pais, por mães, pelos dois, ou muitos deles não têm pais e mães, foram criados pelos avós, e aí toda a dificuldade que você sabe. Imagina que essa pessoa ouve essa mensagem aqui, esse versículo: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. E ela vai falar: caramba, esquecer os meus próprios interesses, já estou na rua, eu não tenho nada, mas deixa eu ouvir isso daí. Quem é esse Jesus? E ela descobre, através do evangelho, esse Jesus que pode trazer salvação para ela, que pode dar uma vida para ela, não aqui, mas no porvir, e uma vida perfeita. Ela ouve essa mensagem e escolhe falar: independente da vida que eu vivo, de estar na rua hoje, eu escolho servir e seguir esse Deus. Eu quero conhecer esse Jesus. E ela se arrepende, ela pede perdão a Deus. E ali na rua, ela começa, dentro dela nasce a esperança de uma vida eterna. E aí lá na Universal, nos cultos da Universal, a pessoa sobe lá no palco, que aquilo não é altar, é palco de apresentação, tanto dela quanto dos seus bispinhos e pastores. E naquele palco de apresentação ela fala: olha, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada, hoje eu tenho barco, carro, casas, empresas, minha vida é maravilhosa, tudo para a glória de Deus. E o cara da rua, aquele que não tem nada, que não tem nem onde deitar a cabeça, ele fala: Senhor, eu escolhi essa vida, mas eu entendi que o Senhor tem uma vida melhor para mim. E eu escolho te adorar, te servir, te seguir, mesmo na condição de rua. Eu te pergunto, quem é que está, de fato e de verdade, glorificando a Deus? É essa pessoa que não negou nada, que tem tudo que o mundo vende? Ou essa pessoa que está na rua, que não tem nada, que não tinha esperança até ouvir esta palavra e ela entendeu que ela é pecadora e que ela precisa de um Salvador? Quem é que glorifica a Deus de verdade? É o ter, ou é que reconhecer que não é nada, que independente dessa vida que maravilhosa que essa pessoa está descrevendo, porque só está suscitando nas outras pessoas o interesse em ter a mesma coisa, e ela acha que está glorificando a Deus? Então,
que você possa acordar para a verdade do Evangelho, não a minha verdade, mas a verdade do Evangelho, a verdade do reino de Deus. Vá na palavra de Deus e busque a verdade. Não busque a verdade pela boca dessas pessoas, mas busque a verdade, e a única verdade, que é a verdade dos evangelhos. O que a Universal, ela nega veementemente. Ela nega a Jesus, ela nega a graça de Jesus e diz que somos merecedores. Nós não somos merecedores de nada, somos pecadores, somos tão pobres quanto esta pessoa que está na rua. Somos tão pobres quanto ela. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até uma próxima.